boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse curso, tá? Primeiramente, o meu muito obrigado por nos receber aí na sua residência, por nos fazer parte também do seu sonho, tá? Da tua caminhada. Primeiramente, o meu boa sorte que eu desejo a todos vocês que nos assistem, tá? Sem mais delongas, eu sou o professor Pedro, né? Estaremos aqui estudando Direito do Trabalho no denominado curso Top 100. Top 100 questões em Direito do Trabalho, tá? Então, mais uma vez, a minha boa sorte e vamos lá. Primeira aula. Primeira questão, pessoal. Eu gosto de colocar sempre uma frase no começo das nossas aulas, né? Para dar um pouco mais de motivação aí aos nossos alunos, tá? Como dizia Heráclito, grandes resultados requerem grandes ambições. Então, pessoal, foco, força, tá? Não desanimem, revisão e exercícios, tá bom? Vamos nessa. Primeira questão. Tá? Técnico Judiciário, TRT da 11ª Região. São requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho a onerosidade, a não eventualidade do trabalho, a pessoalidade do empregado. Primeiro, professor, e aí? Resposta correta, tá bom? Em muitas questões, muitas bancas gostam de colocar o peguinha. Em vez da não eventualidade, eles colocam eventualidade, tá bom? Está errado, porque eventualidade de trabalho não configura contrato de trabalho, tá bom? Ele tem que ser não eventual, não eventual, tá? Nunca eventualidade. Eventualidade, resposta errada. Não eventualidade, resposta certa. São requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho a onerosidade, não eventualidade do trabalho e pessoalidade do empregado. Primeira questão, correta, tá bom? Segunda, procurador do trabalho. Vai, professor, mas o senhor colocou logo um procurador do trabalho? Exatamente. Procurador do trabalho, perguntas fáceis, tá? Quando a gente receber esse presente, não vamos jogar fora. Vamos pegar ele, tá bom? O direito do trabalho estende sua esfera normativa ao empregado a domicílio, não fazendo distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Questão número 2, correta. Ai, professor, mas eu trabalho em casa? Sim, isso não desconfigura contrato de trabalho, isso não retira o poder diretivo do empregador de maneira alguma, tá bom? O fato de o trabalho ser prestado a domicílio, desde que presentes os demais elementos que caracterizam a relação de emprego, como fala a própria questão, não prejudica em nada o contrato de trabalho, tá bom? Então, questão número 2, correta. O trabalho efetuado no domicílio do empregado não descaracteriza o contrato de trabalho, desde que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Tá? Questão número 3, mais uma de procurador. Não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que estejam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Tá? Praticamente a mesma questão, mais que para você focar. Ou seja, questão número 3, questão está corretíssima, tá bom? Número 4, terceira de procurador do trabalho. O fato de um empregador ter permitido que o empregado execute as atividades em seu domicílio significa que renunciou ao seu poder diretivo. É claro que não, né, gente? Se eu falei que o fato dele trabalhar em casa não descaracteriza o contrato de trabalho, não descaracteriza a relação empregatícia, por que que o empregador teria renunciado ao seu poder diretivo? Ele não renuncia. Mas, professor, e como ele vai dirigir o empregado trabalhando em casa? Simples. Ele pode estabelecer metas, horários, entre diversas outras coisas que configuram o seu poder diretivo. Então, a questão número 4 está, aliás, errada, tá bom? O fato de um empregador ter permitido que o empregado execute as atividades em seu domicílio significa que renunciou ao poder diretivo. Não, ele não renunciou de maneira nenhuma, tá bom? Então, questão de número 4, questão errada. Ele não renunciou ao poder diretivo pelo fato de permitir que o empregado trabalhe em residência. Questão número 4, questão errada. Tá bom? Questão de número 5, auditor fiscal do trabalho. Constituem requisitos para a caracterização da relação de emprego, a pessoalidade e a exclusividade na prestação de serviços. Professor, constituem requisitos para a caracterização da relação de emprego, a pessoalidade? Sim. O empregado não pode terceirizar o seu trabalho. Ele tem que ser o trabalho prestado com pessoalidade. E a exclusividade, professor? Questão errada, tá? O empregado não é obrigado a prestar serviços exclusivamente a um empregador, tá bom? Ele pode prestar serviço a 2, 3.
Como, professor? Desde que ele tenha disponibilidade de horário, desde que um trabalho não prejudique o trabalho de outro, o seu rendimento ou coisas que tais, tá bom? Então, não precisa da exclusividade na prestação de serviço. Questão de número 5, errada pelo fato da exclusividade. Pessoalidade, certo. Exclusividade, errado, tá bom? Questão de número 6, mais um de procurador. A relação empregatícia e a figura do empregado surgem como resultado da combinação de elementos fáticos jurídicos, que são, primeiro, a prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer. Segundo, prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador. Terceiro, prestação efetuada com não eventualidade. Está vendo mais uma vez aqui? Não eventualidade, pessoal. 4. Efetuada sob subordinação ao tomador dos serviços. Subordinação, prestação de trabalho efetuada com onerosidade. Ninguém trabalha de graça. Tá bom, pessoal? E aí, professor, a resposta está correta. A única coisa que poderia nos confundir um pouco nessa questão, e só um pouco, pessoal, essa questão a um tomador qualquer, tá bom? O que seria um tomador qualquer? Um tomador qualquer é um empregador, pessoa física ou jurídica. Por que está certo? O tomador de serviço, ou seja, o empregador pode ser pessoa física ou jurídica, mas o empregado não pode. O empregado tem que ser obrigatoriamente pessoa física, tá bom? O fato de a questão dizer que a pessoa deve ser a prestação de trabalho por pessoa física, certo? A um tomador qualquer, ou seja, pessoa jurídica ou física, também está certo. A questão número 6, correta. Empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Empregado, só pessoa física, tá bom? Empregado, pessoa física, empregador, pessoa física ou jurídica, tá? Questão de número 7, mais uma de auditor fiscal. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que admite trabalhadores como empregados, dirigindo suas atividades e com ele dividindo os riscos do empreendimento. E aí, pessoal? É claro que não. Errada. Questão de número 7, errada. O empregado não pode dividir os riscos do empreendimento com o empregador de maneira nenhuma. Está inclusive no próprio Código Civil e na CLT. Configuram riscos do empregador, ou seja, do empresário, não dividindo com qualquer pessoa. Ou seja, os riscos do empreendimento é do empreendedor e de ninguém mais, tá bom? A questão, considera-se empregador a pessoa individual ou coletiva que admite trabalhadores como empregado certo, dirigindo suas atividades certas e com ele dividindo os riscos do empreendimento, errado. Questão de número 7, errado. Empregado não pode arcar com os riscos do empreendimento, tá bom? Questão errada. Questão de número 8, vamos lá. No grupo econômico entre empresas, apenas a empresa principal que empregou o trabalhador responderá por seus direitos trabalhistas, não havendo qualquer responsabilidade das demais empresas. Questão errada, tá, pessoal? Primeiramente, o próprio sentido do grupo econômico é justamente para que, quando não for possível atingir o patrimônio daquela empresa, que é a empresa principal, ou seja, a empregadora direta, quando não for possível atacar o patrimônio dessa empresa, as demais empresas que participam do mesmo grupo econômico poderão ser atingidas. Por quê? O empregado não pode ficar nesse limbo. Ele não pode ficar sem salário, ele não pode ficar sem seus direitos trabalhistas, razão pela qual cria-se o grupo econômico, tá? Quando uma empresa não for capaz de suprir com suas obrigações trabalhistas, as demais empresas do grupo econômico serão atacadas para o respectivo pagamento das verbas trabalhistas, tá bom? Ou seja, a questão 8, questão está errada. O grupo econômico entre empresas, apenas a empresa principal que empregou o trabalhador responderá por seus direitos trabalhistas, não havendo qualquer possibilidade das demais empresas subordinadas. Questão errada. Há possibilidade sim. A questão do grupo econômico surgiu exatamente para isso, tá bom? Questão 8, questão errada. Questão 9, mais uma de auditor fiscal do trabalho, tá? O contrato de trabalho tem natureza jurídica essencialmente privada, salvo quando o Estado é um dos sujeitos pactuantes em face das prerrogativas processuais que lhe confere a legislação brasileira. Mais uma questão errada, tá, pessoal? O fato de o Estado ser um dos sujeitos, um dos atores, tá, dessa relação, não tira o caráter privado, tá,
do contrato de trabalho. Não retira. O contrato terá sua natureza jurídica essencialmente privada, independentemente de ser o Estado um dos seus sujeitos ou não. Questão de número 9, auditor fiscal do trabalho, errada. Tá, galera? Exaltando aqui a questão, auditor fiscal do trabalho, um concurso bom, um concurso top, uma questão fácil dessa. A gente não pode deixar passar, tá bom? Questão de número 10, vamos lá. Mais uma de auditor fiscal. Os contratos por prazo determinados apenas podem ser prorrogados uma única vez, sob pena de se transformarem em contratos por prazo indeterminado. Questão correta, tá? Contrato por prazo determinado. O contrato de 2 anos. Fez-se o contrato por tempo determinado, por prazo determinado de 1 ano e depois um outro contrato de 6 meses, tá? Tudo bem. Professor, e se fosse um contrato por prazo determinado, o primeiro de 1 ano e depois de 6 meses, e um terceiro de 6 meses, poderia? Não poderia. Por quê? Porque ele pode ser prorrogado uma única vez, sob pena de ser transformado em contrato por prazo indeterminado. Ou seja, o contrato por prazo determinado tem que respeitar o limite de prorrogação de uma única vez, tá? E respeitar o tempo máximo. Se forem desrespeitados pelo menos um desses requisitos, o contrato vai se transformar em contrato por prazo indeterminado, tá? Tem que ter os 2 requisitos. Tem que se acumular, tá bom? Questão certa. Tem que ser prorrogado uma única vez, sob pena de se transformar em contrato por prazo indeterminado, tá? Questão de número 11. Vamos lá. Em relação à duração do contrato individual de trabalho, é correto afirmar que o contrato por prazo determinado sob a forma de contrato de experiência não poderá ultrapassar 90 dias, podendo ser estipulado por 3 períodos de 30 dias cada um. É o que eu falei. A questão está errada. Por que, professor, o contrato de experiência não é de 90 dias? Sim, é de 90 dias, mas eles podem ser estipulados por quantos períodos? Quantos? É isso aí. Somente 2, tá? E não por 3 períodos de 30 dias. Se fosse um período de 60 e outro de 30, tudo bem. Um de 30 e outro de 60, tudo bem. Um de 30 e outro de 30, tudo bem também. Respeitou a prorrogação máxima de uma única vez e o período máximo de 90 dias. Ele não pode ultrapassar o período máximo, mas ficar aquém dele, ele pode. Ou seja, a resposta está errada porque não pode ser estipulado por mais de um período. E a questão fala em 3 períodos de 30 dias. Questão errada, tá bom? Questão de número 12. Vamos lá. Juiz do trabalho substituto. Ai, professor, mas uma questão de juiz do trabalho, isso. A questão está fácil, tá? Para juiz do trabalho, então, se cair uma dessa, como eu disse anteriormente, vamos pegar ela com força, abraçar e correr por abraço. Tá bom, pessoal? A celebração de um segundo contrato de trabalho a termo, em período inferior a 6 meses do término do primeiro, não gera automática alteração objetiva para o contrato por prazo indeterminado, quando a extinção deste último contrato se justificar pela execução de serviços especializados. E agora, professor, certo ou errado? A questão está certa. Tá, pessoal? Para a celebração de um contrato por prazo determinado, tem que ser respeitado entre um contrato e outro o período mínimo de 6 meses, tá? Sob pena de ser feito um segundo contrato antes de ter corrido esses 6 meses, se transformar em contrato por prazo indeterminado. Ah, professor, então por que a questão está certa? Porque é a própria letra da lei que fala, a CLT fala, né? Quando a extinção deste último contrato se justificar pela execução de serviços especializados. Essa é a exceção, tá bom? Mesmo que seja feito o segundo contrato antes do período de 6 meses, não gera automática alteração objetiva do contrato por prazo indeterminado. Com essa ressalva, é claro, então, a questão de número 12 está correta, tá bom? Em todas as demais gera a presunção objetiva sim. Se for antes dos 6 meses, gera a presunção objetiva sim. Porém, se justificada pela execução de serviços especializados, não gera. Questão correta, tá bom? 13. Procurador do Trabalho. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, é possível o reconhecimento do vínculo empregatício de apontador de jogo do bicho, já que não se trata de objeto ilícito, mas de vício gerador da nulidade. Essa daqui tá na cara, né? Procurador do Trabalho, pessoal, tá errada, tá? O objeto do trabalho essencial é ilícito, jogo do bicho, constitucionalmente, tá? A resposta está errada.
já que não se trata de objeto ilícito, mas de vício gerador de nulidade relativa. Não, isso não existe, tá, pessoal? A resposta está errada. Apontador de jogo do bicho não é abarcado pela jurisdição trabalhista, pela justiça especializada trabalhista, tá bom? Questão de número 13 está erradíssima, tá? Errada. Questão de número 13, errada, tá bom? Questão de número 14, técnico judiciário. A empresa Figa celebrou o contrato de experiência com Ana pelo prazo de 30 dias. Quando terminar o prazo contratado, a empresa pretende prorrogar o referido contrato. Nesse caso, a empresa poderá prorrogar o contrato uma única vez pelo prazo máximo de 60 dias. Resposta correta. Contrato de experiência, quantos dias, pessoal? Máximo 90. Quantas vezes pode ser prorrogado? Uma única vez. A empresa respeitou os 90 dias? Sim. O primeiro pelo prazo de 30 e o último pelo prazo de 60, somados 90 dias. Ela prorrogou uma única vez. Respeitou os dois critérios, tá bom? Resposta correta. 90 dias máximo, uma única prorrogação. 14, resposta correta. A empresa Figa celebrou o contrato de experiência com Ana pelo prazo de 30 dias. Quando terminar o prazo contratado, a empresa pretende prorrogar o referido contrato uma única vez pelo prazo máximo de 60 dias. Resposta correta, tá? Questão de número 14, correta. Questão de número 15, mais uma de procurador do trabalho. O contrato por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Se, no entanto, sofrer prorrogação, será considerado sem determinação de prazo. O contrato de experiência não poderá exceder de 180 dias. Aqui eles colocaram o dobro, tá vendo, pessoal? 180. Quanto tempo é o contrato de experiência, de acordo com a questão anterior? Questão 14, acabou de passar? 90 dias. O contrato de experiência não poderá exceder de 180 dias. Errada, tá? Ele não poderá exceder 90 dias e não 180. Questão de número 15, questão errada, tá? Contrato de experiência 90 dias e não 180. Tá bom? Questão de número 16, analista judiciário, TRT, 24ª região. Na suspensão do contrato de trabalho, em regra, não há prestação de serviços, bem como não se paga salário, não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato. Tá? Pessoal, primeiramente vamos fazer uma distinção aqui. Na suspensão do contrato de trabalho, S, tá? Sem pagamento de salário, sem contagem de prazo, sem recolhimentos, tá? Na interrupção do contrato de trabalho, também não há trabalho, porém, há contagem de tempo de serviço, há recolhimentos vinculados ao contrato e há pagamento de salário, tá bom? Suspensão S sem pagamento de salário, sem recolhimentos, sem contagem de tempo de serviço e sem trabalho, claro. Interrupção, a única coisa que não tem é a prestação dos serviços. Porém, conta-se o tempo de serviço, tá? Tem pagamento de salários e tem recolhimentos vinculados ao contrato. Então, na questão número 16, na suspensão do contrato de trabalho, em regra, não há prestação de serviços, bem como não se paga salário, não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato. Ou seja, questão correta. Professor, e se na questão tivesse escrito, na interrupção do contrato de trabalho, em regra, não há prestação de serviços, bem como não se paga salário, não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato, estaria errado. A única coisa que não tem na interrupção do contrato de trabalho é o quê? É a prestação de serviços. Todo o restante, contagem de tempo, pagamento de salário, tá? Recolhimentos, tem. Na suspensão, não. Razão pela qual a questão de número 16 está correta, tá bom? Questão de número 17, analista judiciário. Em regra, a suspensão do contrato individual de trabalho é paralisação temporária do contrato de trabalho, quando a empresa não está obrigada ao pagamento do salário, como, por exemplo, na licença paternidade. Até aqui está certo, tá bom? Em regra, a suspensão do contrato individual de trabalho é a paralisação temporária, como a gente já tinha comentado, do contrato de trabalho, quando a empresa não está obrigada ao pagamento de salário, como a gente já tinha comentado. Porém, o exemplo de licença paternidade está errado. Uai, professor, por que está errada? Porque na licença paternidade não há suspensão do contrato de trabalho. Na licença paternidade há interrupção, tá? O empregado não presta serviço, porém há pagamento de salários.
a contagem de prazo e a contagem de tempo de serviço, perdoe pessoal, e há também os recolhimentos vinculados ao contrato de trabalho, tá bom? A questão número 17 está errado pelo exemplo da licença paternidade, que se trata de interrupção e não suspensão contratual, tá? Questão de número 18, analista judiciário, tá? Segundo a CLT, o empregado que deixar de comparecer ao serviço pelo tempo em que se fizer necessário quando tiver que se apresentar em juízo e o empregado que estiver com licença paternidade terão um contrato de trabalho suspenso. E aí, pessoal, suspenso? Não, né? Errado. A gente acabou de ver. Licença paternidade. Interrupção do contrato de trabalho. Deixar de comparecer ao serviço pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que se apresentar em juízo. Interrupção também, a CLT, está previsto na CLT, tá? Quando o empregado deixar de comparecer ao trabalho, quando tiver que se apresentar em juízo, e o empregado que estiver em licença paternidade terá um contrato de trabalho interrompido, tá? Interrompido e não suspenso. Questão 18, erradíssima, tá bom? Questão de número 19. Mais uma de auditor fiscal. O afastamento do empregado nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior ou quando tiver que comparecer em juízo, gera a interrupção do contrato de trabalho. O que é que a gente está vendo? Interrupção e suspensão. O afastamento de empregado nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior ou quando tiver de comparecer em juízo gera interrupção e não a suspensão do contrato de trabalho. Questão de número 18, correta. Gera a interrupção do contrato de trabalho e não a suspensão dele, tá bom? Questão de número 20. Vamos lá. Mais um de auditor fiscal do trabalho. Vai, professor, auditor fiscal, juiz, que é isso? Pessoal, tão fáceis, as questões estão fáceis. Como eu já disse, vamos pegá-las, não vamos deixar passar, tá bom? A suspensão do empregado por prazo superior a 30 dias consecutivos, fundamentada em punição disciplinar, não prejudica a fluência do contrato de trabalho. Questão errada, tá, pessoal? Por quê, professor? A suspensão do empregado é de no máximo 30 dias, não pode ser superior a isso. Uma vez que, sendo superior a 30 dias, teremos a rescisão contratual e não suspensão. A rescisão o quê? A rescisão injusta do contrato de trabalho, tá bom? O empregador só pode suspender o empregado por no máximo 30 dias. Não é 31 dias, é 30 dias, tá bom? De modo que a suspensão maior que 30 dias gera sim, prejudica sim a fluência do contrato de trabalho. O contrato de trabalho será rescindido, tá? Tá bom? Questão errada. O máximo de 30 dias, tá, pessoal? Mais do que isso é rescisão, tá? Questão de número 21. No tocante às infrações obreiras relacionadas à rescisão do contrato de trabalho com justa causa, o nexo causal entre a falta e a pena aplicada e a imediaticidade da punição são especificamente requisitos objetivos, subjetivos, circunstanciais, objetivo e subjetivo, respectivamente, subjetivo e objetivo, respectivamente. Gabarito é a letra C, tá? Como diz o nosso mestre, literalmente, Maurício Godinho, o nexo causal entre a falta e a pena aplicada e a imediaticidade da punição são especificamente requisitos circunstanciais, tá bom? Não são objetivos, não são subjetivos, muito menos um ou outro, respectivamente, tá? Ou vice-versa, são circunstanciais, tá? Gabarito, letra C para a questão 21, tá? Questão 22, técnico judiciário. Thales, empregado da empresa Bom Garfo, falsificou atestado médico para justificar suas faltas e, consequentemente, não ter desconto em sua remuneração. Neste caso, Thales cometeu falta grave passível de demissão por justa causa, uma vez que praticou o ato de desídia, incontinência de conduta, improbidade, indisciplina ou insubordinação. Pessoal, vamos lá. O que é insubordinação? Insubordinação é o desobedecimento de regra específica, tá bom? Indisciplina é desobediência à regra geral, tá? Incontinência de conduta
é uma conduta faltosa do empregado que vai contra os bons costumes da sociedade. E a desídia é quando o empregado desleixado, que pratica as suas condutas com negligência, imprudência e imperícia. Na desídia não existe dolo, tá? É culpa, tá bom? E no caso em questão, o gabarito é a letra C. Vai, professor, e o que é improbidade? É a conduta faltosa do empregado que fere a lei, que vai contra a lei. Professor, e a incontinência de conduta são parecidas? São sim, porém a incontinência de conduta, o empregado pratica ato faltoso, né, contra os bons costumes sociais, tá? Na improbidade, o ato faltoso do empregado vai contra lei, tá bom? Razão pela qual tales empregado da empresa com garfo falsificou o atestado médico para justificar suas faltas, consequentemente não ter desconto em sua remuneração. Neste caso, Tales cometeu falta grave passivo de demissão por justa causa, uma vez que praticou o ato de improbidade, tá bom? Improbidade, ato contrário à lei, tá? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, boa sorte. O nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Descansa, levanta da cadeira, toma água, toma um chá, toma um café e volta para o nosso segundo bloco. Estou te esperando, tá? Até logo.